Nas redes sociais, expressei todo o meu ódio pelo Islã. E lá estava eu, com 19 anos, e nunca mais queria ser associado a ele. E então minha amiga católica que estava vindo me visitar e que eu havia conhecido no Senegal, descobriu. E então, ela me disse que estava rezando por mim. E eu ainda estava convencida da existência de Deus, mas me sentia verdadeiramente abandonada por ele. E então, lembro-me, aos 19 anos, de dizer a ele: mas meu Deus, por que tu me abandonaste? Onde tu estás? Tu sabias muito bem que o Islã é uma mentira. Tu me conheces desde que nasci. Tu viste toda a violência que suportei. Tu sabes que sempre fiz o melhor que pude. Eu sempre quis ser amado. Sempre te procurei. Por que tu me abandonaste? E de fato, durante um ano, todas as noites, quando eu ia para a cama, sofria o que se chama de opressão demoníaca. Ou seja, eu sentia mãos apertando minha garganta todas as noites, repetidamente. E todas as manhãs, eu implorava a Deus para me ajudar, para me libertar. E isso durou um ano e não parou. E assim me senti verdadeiramente abandonada por Deus. Principalmente porque eu estava fazendo tudo o que podia para acreditar no que minha amiga cristã me dizia. Porque eu via que ela tinha a verdade dentro de si, mas eu não conseguia. Não estava funcionando. E então, eu disse a mim mesma que talvez eu fosse simplesmente uma daquelas pessoas que Deus havia condenado antecipadamente. Porque Deus não me concedia a graça da fé que eu lhe pedia. E assim permaneci agnóstica por 6 anos. E busquei a Deus desesperadamente em todos os lugares. A amiga católica viu que eu estava muito mal. E ela era a única pessoa ao meu redor que via isso. Porque todos ao meu redor achavam que eu era uma pessoa muito alegre, que se destacava em tudo, que tinha tudo para ser feliz. E ela foi a única pessoa que viu a tristeza nos meus olhos, que me disse isso e que sentiu que eu não estava feliz. Então ela recomendou que eu fizesse o que eu pensava ser um retiro silencioso, em uma abadia católica. E eu fui, só que não foi o caso. Durou 8 dias. Então foi de fato em uma abadia católica, perto de onde eu morava na França. Mas na verdade, era uma pseudoterapia de grupo, liderada por 3 psicólogos católicos, que se autodenominavam católicos, e que nos apresentaram muitas práticas que hoje eu sei são práticas de cura oculta. E essa experiência nesta abadia me destruiu. E destruiu a pouca confiança que eu tinha na igreja. Eu me senti realmente usada e esmagada em minha dignidade e em minha liberdade como pessoa humana por esses 3 psicólogos católicos que alegavam nos conduzir à cura, mas por meios ocultos e esotéricos. E lembro-me de me refugiar na igreja ao lado, na capela deste lugar de contemplação, chorando e me despedindo. Então, eu estava de frente para o Santíssimo Sacramento, mas naquele momento eu não sabia o que era. Mas lembro-me de chorar e dizer a Deus: por que me abandonaste? Por que me deixaste vir aqui de novo? Vim aqui para um lugar de contemplação e oração, para te procurar, para te conhecer. E veja o que aconteceu comigo. Veja em que ninho de víboras eu caí. E então eu deixei aquele lugar, dispensando a Igreja Católica e os católicos com um aceno de mão, dizendo a mim mesmo que, de qualquer forma, essas pessoas são culpadas, são apenas satanistas, que praticam coisas ocultas e esotéricas. Eu não tenho nada que fazer na igreja. Deus definitivamente não está aqui, sem mencionar todos os escândalos de pedofilia que já estavam acontecendo naquela época. E eu pensei, minha amiga, que eu conhecia, que é uma pessoa maravilhosa e que só queria me ajudar, que não fazia ideia de que isso era pseudoterapia, mas que achava que eu conseguiria descansar neste lugar. Ela e sua família são simplesmente uma exceção. Mas tirando isso, a Igreja Católica é o diabo. Então, permaneci agnóstica até os 25 anos. Só que eu tinha absolutamente tudo para ser feliz, mas não era feliz. Eu estava em tanta angústia, sentia minha alma torturada, que cheguei a dizer a mim mesma: mas para alguém como eu, que já teve tudo e passou por tudo para ser feliz, já que não sou, acho que o que preciso é de Deus. O que eu preciso é estar com Deus. E então não tenho nada para fazer nesta terra. A única pessoa, se Deus é uma pessoa, porque eu não sei mais quem Deus é,
A única pessoa que poderia preencher meu coração é Deus. Trata-se de finalmente conhecer a verdade, de saber de onde venho e para onde vou. E a única maneira, já que clamo a Deus desde os 5 anos de idade, e Ele não responde, a única maneira de conhecer a verdade, de saber quem Ele é, será através da morte. Porque na morte me encontrarei face a face com Deus, conhecerei a verdade, e Ele não poderá mais escapar de mim ou se esconder. Então decido isso, e decido acabar com a minha vida recorrendo ao suicídio assistido por meio de uma organização chamada Dignitas, na Holanda. E decido que vou praticar a eutanásia, que vou acabar com a minha vida. E no momento em que decido isso, começo, de forma muito fria e racional, a apagar todos os meus contatos, a destruir todas as minhas contas de redes sociais, meu endereço de e-mail, etc. E quando eu estava fechando minha conta do Instagram, me deparei com uma página do Instagram, por acaso, clicando e clicando em uma página chamada Jesus Disse. Então cliquei nela e para mim, Jesus era um profeta. Um homem que tinha sido maravilhoso, mas que estava morto há muito tempo. Mas cliquei e vi muitas coisas que Jesus disse. Versículos e evangelhos que eu tinha ouvido ao longo dos anos de pessoas ao meu redor, mas naquele momento realmente ressoou no meu coração como a verdade, porque eu sabia que Jesus existia. E vi que Jesus perdoou, que Ele perdoou a mulher adúltera, por exemplo. E eu digo a mim mesma, mas ter feito o que Ele fez, ter falado como Ele falou, ter agido como Ele agiu, ter perdoado e amado como Ele agiu, isso só pode ser Deus, porque nenhum ser humano pode fazer o que Ele fez, agir como Ele agiu. E assim, 25 anos da equação da minha vida se resolvem naquele momento. Jesus é igual a Deus. Tudo está resolvido. E então me deparo com outro versículo. Mateus, capítulo 19, versículo 21. Jesus ao jovem: vá, venda tudo o que você tem e siga-me. E então eu digo a mim mesmo, vou fazer ainda melhor. Não tenho tempo para vender. Vou simplesmente doar tudo e seguir Jesus. E tudo ficará bem para mim. Vou me converter. E então decido abrir mão de todos os meus bens. Abrir mão de tudo o que eu estava fazendo. Das festas, dos homens com quem eu estava saindo, do álcool, de tudo o que eu estava fazendo. E decido que vou seguir Jesus. Eu desisto de todas as minhas roupas e visto roupas decentes, um vestido longo, roupas normais, e digo a mim mesma, agora vou seguir Jesus. E fiquei assim por 8 dias, esperando uma mudança em mim e que a tempestade na minha alma se acalmasse. Mas por 8 dias, de fato, revivi o que experimentei aos 19 anos, o que chamamos de opressão demoníaca, quando ouvi vozes, ouvi ranger de dentes, senti mãos apertando minha garganta e fiquei realmente apavorada, e clamei a Jesus, mas Ele não respondeu. E então eu disse a mim mesma que era tarde demais, nem mesmo Jesus poderia fazer nada por mim. Tudo o que me restava fazer era morrer. E então decidi me afogar no rio Garonne. E para isso, recebi uma mensagem de texto naquele momento de alguém que não tinha absolutamente nenhuma boa intenção para comigo e que me convidou para ir beber álcool em um bar de frente para o Garonne. E eu pensei, perfeito, vou beber um pouco de álcool e depois vou perder a consciência. E aí posso me afogar no rio, no Garonne, do outro lado da rua. E então comecei a beber álcool com essa pessoa que tinha me pedido para fazer algo absolutamente nojento. E pensei, depois disso, que não conseguiria me olhar no espelho, então poderia me afogar. Então comecei a beber o primeiro copo de álcool, e eu sabia que não conseguiria segurar. Não consigo segurar bem o álcool, então eu sabia que depois de um copo, eu não estaria totalmente consciente. Então esse homem me ofereceu um segundo copo de álcool, e eu disse que sim, sabendo que seria o copo fatídico se eu o terminasse. E quando eu estava prestes a levar o copo de álcool aos meus lábios, senti uma mão apoiada na minha mão direita, me impedindo de levar o copo aos lábios. E, de fato, era mesmo a sensação da mão de um homem, mas mais suave,
mais suave que a brisa, e ao mesmo tempo, como a mão de um homem que se importa comigo. Se eu quisesse forçar e levar o copo aos lábios, eu poderia, mas não foi. Então não foi uma pressão violenta, mas uma pressão firme, como a mão de alguém que se importa comigo.